professor Charles Richer é uma dessas personalidades grandiosas que surgiram no panteão da investigação paranormal no século XIX e século XX na França. Tendo sido ele um dos homens mais notáveis da ciência francesa, porque foi ele que descobriu na sua atividade na Sorbonne a anafilaxia. Ele é que descobriu a possibilidade de que algumas pessoas viessem a sofrer algum dano em sua saúde quando recebessem algum tipo de proteína que nós chamamos de choque anafilático. Pouca gente se dá conta de que foi Richer o grande descobridor dessa dificuldade orgânica. E ele teve ensejo de ser um dos mais ricos investigadores dos fenômenos mediúnicos da Europa. Na Villa Carman, em Argel, na residência do general Noël, ele teve a oportunidade de estudar a médium Eva Curière, que também era conhecida como Martha Berrault, e por meio de sua faculdade mediúnica, materializou-se o espírito Biamboa, que era um árabe que falava um arrastado francês e que deixou em polvorosa a Charles Richer. Exatamente porque nos exames que Richer fazia com essa entidade materializada, em tudo era uma criatura humana que estava ali. Até o ápice, até o momento em que Richer pede ao espírito que soprasse uma cânula que estava ligada a um recipiente contendo água de barita. Era uma água que diluía sal de bário e que ficava incolor, mas com a ação dos produtos vindos do pulmão, e essa água transparente provocava um precipitado de sal de bário e a água ficava leitosa. Pois essa experiência Richer realizou e ao soprar, a água tornou-se daquela cor esperada quando soprada por um pulmão humano. Charles Richer reuniu todos aqueles materiais com profunda honestidade. Publicou-os em 1922, mas não os chamou de mediunidade. Admitiu que fosse um poder especial da mente, além do comum, e publicou os livros como Tratado de Metapsíquica. Admitiu que fosse tudo aquilo um produto do psiquismo humano. E certamente Charles Richer perdeu à época a grande chance de haver chancelado a mediunidade academicamente, uma vez que ele se tornou o Prêmio Nobel de Fisiologia. E certo que o seu nome consta dentre os nomes mais respeitáveis da pesquisa espiritualista no mundo, e as pesquisas espiritualistas por ele realizadas tiveram o sinete do cuidado científico, porque foi ele que introduziu o cálculo das probabilidades nas suas investigações, a estatística nas suas investigações. Foi ele que tratou da quantificação, o método quantitativo nas suas investigações. Então ele não se conformou em assistir aos fenômenos e anotá-los, mas em dar um caráter eminentemente pragmático àquilo que estava fazendo. Ao notável Charles Robert Richer, a nossa homenagem como um dos grandes mestres da pesquisa mediúnica do século XIX e XX.
professor Charles Richer é uma dessas personalidades grandiosas que surgiram no panteão da investigação paranormal no século XIX e século XX na França, tendo sido ele um dos homens mais notáveis da ciência francesa, porque foi ele que descobriu na sua atividade na Sorbonne a anafilaxia. Ele é que descobriu a possibilidade de que algumas pessoas viessem a sofrer algum dano em sua saúde quando recebessem algum tipo de proteína que nós chamamos de choque anafilático. Pouca gente se dá conta de que foi Richer o grande descobridor dessa dificuldade orgânica. E ele teve ensejo de ser um dos mais ricos investigadores dos fenômenos mediúnicos da Europa. Na Vila Carman, em Argel, na residência do general Noël, ele teve a oportunidade de estudar a médium Eva Curière, que também era conhecida como Martha Berrault, e por meio de sua faculdade mediúnica, materializou-se o espírito Biamboa, que era um árabe que falava um arrastado francês e que deixou em polvorosa a Charles Richer. Exatamente porque nos exames que Richer fazia com essa entidade materializada, em tudo era uma criatura humana que estava ali. Até o ápice, até o momento em que Richer pede ao espírito que soprasse uma cânula que estava ligada a um recipiente contendo água de barita. Era uma água que diluía sal de bário e que ficava incolor, mas com a ação dos produtos vindos do pulmão, e essa água transparente provocava um precipitado de sal de bário e a água ficava leitosa. Pois essa experiência Richer realizou e ao soprar, a água tornou-se daquela cor esperada quando soprada por um pulmão humano. Charles Richer reuniu todos aqueles materiais com profunda honestidade. Publicou-os em 1922, mas não os chamou de mediunidade. Admitiu que fosse um poder especial da mente, além do comum, e publicou os livros como Tratado de Metapsíquica. Admitiu que fosse tudo aquilo um produto do psiquismo humano. E certamente Charles Richer perdeu à época a grande chance de haver chancelado está num grau de atraso tal que permanece jungido à crosta terrestre após o desencarne, aí nós vamos compreender o cenário por uma outra ótica. Ou seja, existem essas intervenções de espíritos que guardam afinidade com aquele ser que usualmente faz uso da sua faculdade sexual de forma desequilibrada, e essa intervenção provoca distúrbios de natureza psíquica, de natureza somática, muitas vezes caminhando para processos obsessivos a reclamarem a intervenção não apenas medicamentosa, mas a intervenção também, o apoio de um tratamento em nível espiritual num centro espírita. Então nós diríamos que é essa relação interpessoal provocada de maneira desarmonizada que pode culminar com quadros nefastos. Não em vão, temos obras específicas tratando do assunto, sobretudo através do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, obras psicografadas pelo médium Divaldo Pereira Franco. Esta, em síntese, é a minha concepção da vampirização sexual. Então, só para ver se eu entendi bem. Então, aqueles espíritos que, enquanto encarnados, Sim. tinham uma vida sexual desregrada, desencarnam e levam essa condição consigo, como você falou, acabou, continua. Uma vez que outro encarnado tem esse mesmo tipo de comportamento, abre-se a sintonia e aquele espírito, no intuito de permanecer naqueles hábitos, se junta com aquele que tem já próprio e aí acaba gravando a situação. Perfeito, perfeito. E o caso pode ganhar extremos tal
que esta entidade pode começar a condicionar a sua própria existência à existência daquele, tendo casos nos quais, após a cessação da vida material para aquele que estava sofrendo um processo de vampirização, a própria entidade acreditasse como morta. Então, veja, é algo realmente preocupante. E por que é preocupante? Allan Kardec inquiriu os espíritos se havia intervenção deles no nosso mundo. A resposta foi peremptória. Sim, muito mais do que a vez de conceber. Em verdade, são eles que vos dirigem. Então, o grau de interferência é muito grande, porque nós estamos aqui num contexto que, a priori, gera um intercâmbio. Mas se nós guardarmos relações de afinidade e estabelecermos digamos assim, um aprimoramento nesse intercâmbio em virtude dos gostos, das preferências, isso pode caminhar para uma sintonia. E uma vez sintonizado, nós podemos caminhar juntos nesse plano fluídico, guardando consonância entre gostos e desgostos. Você falou com relação também que essa vampirização pode chegar ao nível de obsessão. Sim. Porque quando a gente fala em obsessor, a gente já imagina que aquele espírito, de fato, ele tem a intenção de nos prejudicar. Só para diferenciar, aquele espírito que vampiriza, ele tem a intenção de saciar suas necessidades. Correto. Perfeito. O obsessor não, ele usa daquela nossa fragilidade para nos prejudicar, é isso? Perfeito. Perfeito. A síntese é essa mesma. A priori, a vampirização gera uma aproximação em virtude de um desejo de saciar-se. Nós temos, inclusive, filmes que retratam isso de forma muito inteligente. Ghost é um exemplo. Porque quando falamos em vampirismo, estamos restringindo o campo ao sexo, porque é a temática abordada, mas existe o vampirismo do político demagogo, existe o vampirismo do alcoólatra, existe o vampirismo do toxicômano, existe o vampirismo do espírita que se propõe a apresentar contextos de evolução para o próximo e ao mesmo tempo não evolui, ou seja, mascara. Nós estamos vendo no cinema, inclusive, abordagens sobre o comportamento no âmbito religioso, envolvendo especificamente a igreja, que não são comportamentos adequados em virtude da dissonância entre aquilo que era pregado e o que era vivenciado. Spotlight acabou de ser veiculado no cinema, trazendo à tona um conflito de natureza extraordinária, ou seja, pedofilia. Então, o vampirismo, na realidade, você colocou com muita propriedade. A priori, o que existe é o interesse em saciar-se através do outro. Só que nós não podemos nos descurar que este processo pode evoluir e pode gerar, sim, processos obsessivos. Em que momento, que indícios aquele que está nessa condição pode perceber que está sendo ou vampirizado ou até obsediado sexualmente? Bom, é preciso lutar por se conhecer. Essa é a chave no nosso contexto. Lutando por se conhecer, você vai identificar desvios no seu caminhar. Um vampirismo pode provocar exaurimento de forças. E é uma proposta adversa, inversa ao que propõe o sexo sob a ótica espírita, sob a ótica do equilíbrio, em virtude de estarem os dois numa relação de permuta de fluidos benéficos. Então, se há essa dissonância, consequentemente o desequilíbrio começa a existir, sobretudo de forma insidiosa. Esse é que é o lado mais difícil. Por quê? Porque nós poderemos estar num contexto no qual tenhamos dificuldade em enxergar que as práticas ali disseminadas são práticas de desequilíbrio, sobretudo pelo estímulo que nos é disseminado pela própria sociedade. Meios de comunicação, filmes, livros. Não faz muito tempo nós tivemos um filme que gerou uma repercussão considerável, 50 Tons de Cinza, cuja temática era eminentemente desequilíbrio no contexto sexual. E veja que foi uma vendagem extraordinária de livros e de ingressos para o filme também.
Falo sobre isso porque tive que assistir em virtude de ser pai e de ter 3 filhas. E ser sabedor que se não assistisse ao filme, talvez tivesse que ouvir sobre o filme contado por elas. Então tive que me aproximar da temática para que com maior segurança pudesse com elas debater e gerar uma orientação adequada no trato da questão sexual. É bem interessante essas questões, e você inicialmente nos colocou a posição da doutrina com relação ao sexo. No entanto, hoje a realidade da vivência do sexo que nós vivemos é muito livre. Muitos dizem, não, tudo isso já acontecia há centenas de anos atrás, só que não existia a divulgação que se existe hoje. Né? Hoje se usa até a expressão do poliamor. Né? Então, muitas coisas vêm sendo discutidas, vêm sendo levantadas com relação ao sexo, mas o que se predomina, né, dentro das relações é o sexo casual. Né? Hoje você dorme com uma pessoa, amanhã com outra, ou às vezes com outras, né? E existe essa vida sexual com a maior casualidade. Né? Não tem os laços, não tem afeto, é apenas momentâneo, circunstancial. Qual é a visão que a doutrina nos traz com relação a esse tipo de comportamento e envolvimento? É lamentável que nós, denominada uma sociedade evoluída, tenhamos práticas do amor livre sendo disseminadas como uma regra a ser observada. Mas nós não podemos nos descurarmos que a ciência concorre para esse tipo de coisa, lamentavelmente. Se nós tivermos um profissional no âmbito da psicologia estimulando as pessoas a darem vazão nos seus comportamentos, sobretudo num comportamento vivenciado com o desregramento do sexo, estimulando-a a praticar o sexo pelo sexo de espírito de sentimento, o quadro nós já sabemos qual é. Basta que olhemos as nossas famílias nos dias de hoje. Por que é que temos tanta gravidez precoce? Por que que o aborto, inclusive, sofre injunções para que tenha o amparo legal em nosso país? Isso é consequência dessa licenciosidade. E essa licenciosidade existe admitindo o sexo como uma coisa natural e, portanto, extreme de dúvidas no que concerne a não existir amarras sobre esse comportamento. A doutrina espírita lastreia todo e qualquer processo de aprimoramento com base no amor. E o amor reclama, antes de mais nada, a aproximação e sinceridade entre aqueles que se aproximam, porque o objetivo primordial da aproximação dos 2 sexos para o mundo é procriação, gerando bem-estar. Não só procriação, mas sobretudo essa permuta de fluidos benéficos para que um ajude ao outro no processo de aprimoramento espiritual. Se nós deixamos essas questões de lado e fazemos a opção do sexo pelo sexo, nós teremos o quê? Uma aproximação com o pretérito nosso. Por que pretérito nosso? Porque também no Livro dos Espíritos está disposto que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, no começo, predominava instinto. Na medida em que evoluímos, a inteligência tende a aprimorar aquele contexto instintivo, sobretudo nos trazendo para parâmetros transcendentais que consolidem comportamentos à luz de uma doutrina como, por exemplo, o Espiritismo, que prestigie o amor em detrimento do calor. Porque sexo por sexo gera muito mais devassidão do que orientação. E o que nós precisamos é efetivamente orientar essa nossa faculdade sexual, porque é uma força criativa da alma. O sexo pode ser usado exclusivamente na permuta desse frenesi entre corpos humanos, mas é uma força que pode ser utilizada para a arte. É uma força que pode ser utilizada para o amor. E quando eu falo amor, eu não me restringo ao amor entre 2 pessoas, mas amor ao próximo, incondicionalmente, tal como nos legou o ensinamento. O Mestre Jesus nos legou esse ensinamento, ou seja, ame ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Como é
possível fazer uma opção dessa se nós não somos ainda capazes de nos amarmos. Então, para mim, essa é a ótica a ser observada. Todo parâmetro que gera desregramento, que não tem amarras, sobretudo porque distante de algo sobre o qual você possa refletir, tem uma tendência a caminhar para o desequilíbrio. E essa proposta do sexo casual, do sexo livre, ela é nefasta, sobretudo por acolher uma classe jovem, que é a classe dos adolescentes, é a fase da adolescência. É aí onde essa cultura é disseminada com maior força, né? Na fase adulta também existe, é consequência natural das vivências, das práticas na adolescência, mas é um lado mais difícil o campo da adolescência. Por quê? Porque aquela força está simplesmente se apresentando com maior vigor e vai antecipar fases nessa vida, sobretudo para as mulheres, quando acolherem no seu ventre uma vida nova que se apresenta na condição de gravidez. Então, temo muito e não vejo outro caminho senão abordarmos a questão e procurarmos, enquanto adultos, nos equilibrarmos para ajudar no equilíbrio dos mais novos. Você falou muito aí dessa força, dessa troca de energias, mas também, pelo menos a percepção que a gente tem do sexo é que ele é muito material, muito físico. O sexo em si, ele é inerente ao corpo ou ao espírito? Não, indubitavelmente o sexo é inerente ao espírito. Agora, é claro que o espírito desencarnado, a despeito de todo aquele, como nós colocamos, o arcabouço, né? Aquela herança que ele possui, não tem como realizar o ato sexual como realizaria se estivesse no corpo físico. Não, em vão, alguns fazem a opção pelo vampirismo, né? Ainda acham ser possível aquilo, fruir aquela psicosfera na forma como lhe é apresentada. Mas por que é inerente ao espírito? Porque nós sabemos que no processo evolutivo, o espírito tem necessariamente que caminhar para um grau de perfectibilidade que é relativo. E este caminhar reclama que haja trânsito pelo contexto do ânima e do ânimos, ou seja, em um determinado momento estarei eu a me apresentar num corpo masculino, em outro momento num corpo feminino, e essa mutação faz com que nós colhamos elementos no nosso psiquismo de forma que nos apresentemos em corpo de homem com um psiquismo ideal ao corpo de homem e para a mulher também. E quando estivermos numa posição inversa, porque é possível também que nós saibamos lidar com essa energia. Então, o sexo é inerente ao espírito. Também existe uma questão de Kardec para os espíritos perguntando se o sexo no mundo dos espíritos seria igual ao sexo no mundo material. E a resposta é inequivocamente denegatória, ou seja, não como o concebeis. Os espíritos não têm o sexo como vocês concebem aí, mas admite, tem o sexo. Isso gera toda uma polêmica, né? O sexo no mundo espiritual, mas acho que daí um ponto a ponto. Porque às vezes falamos de sexo, mas está mais dentro do contexto de sexualidade, né? Que é o universo mais amplo. Acho que acontece a compreensão dessa força, né? Que é o sexo. Isso. Qual a importância do sexo para o espírito, para o corpo? Se existe essa força, né? Se ela é tão importante, qual é essa importância? O que interfere na nossa vida? Bom, nós não podemos nos descurarmos que foi o processo elencado por Deus para que pudéssemos habitar esse mundo. Então, num primeiro momento, essa lei de amor que aproxima os seres em busca um do outro, reclama que através desse ato nós possamos habitar este mundo. Este é um ponto extraordinário. Num segundo momento, como nós havíamos falado, essa permuta fluídica existente, sobretudo entre o casal, concorre favoravelmente ao desenvolvimento de ambos. Por que a gente fala? Mas por que o sexo?
Porque é através do sexo que nós nos estimulamos a vivenciar o amor em plenitude. Esse é o nosso estado natural. Partilhar sentimentos e evoluir desde aquele momento em que nos aproximamos e acreditamos equivocadamente que aquela pessoa nos pertence. Aquele comportamento pueril, equivocado, com predominância extraordinária, sobretudo no passado, evoluindo para o grau do amor que compreende, o amor que nos apresenta a virtude da resignação, o amor que nos apresenta a solidariedade, que nos faz ser capaz de olhar para o outro e compreender que há um sentido além daquele momento em que é vivido, porque a vida no campo material, qualquer que seja a idade cronológica, é muito curta, se fosse concebida como única, né? Então nós temos uma continuidade dessa vida e necessariamente sofremos um aprimoramento extraordinário nessas concepções e vivências, nesses sentimentos, em virtude de uma prática que para uns é vista até como algo pecaminoso. O sexo não tem nada de pecado. O pecado nada mais é do que o reflexo da consciência de culpa desenvolvida pelo ser humano em virtude dos equívocos perpetrados por si mesmo. E nesse contexto de pecado ele procura se reajustar. E como seria possível se reajustar se não tivesse alguém para dar-lhe a mão e dizer, vamos, sigamos juntos, eu estou aqui, eu te perdoo, eu contigo continuo, caminhemos, né? Então a procriação, a própria relação familiar é indubitavelmente um contexto que gera situações necessárias à nossa evolução. Daí a razão pela qual o sexo é essencial na nossa vida. Queria agora que você comentasse a seguinte frase: o sexo é uma dádiva de Deus, uma fonte legítima de prazer e reharmonização energética, mas a vivência do sexo saudável pressupõe afeto, o resto é a animalidade. Bom, eu creio que a afirmação, inclusive, se coaduna com o que falamos há pouco. Então, nós não fabricamos o sexo nos é dado por quem nos criou. E quem nos criou foi Deus. E se nos criou e nos deu o sexo é porque sabia que existia uma razão para aquilo ali. Então, nós, a despeito da nossa falibilidade e da visão ainda muito curta, identificamos que o processo de procriação é uma vertente a ser observada, porque não há como procriar no mundo material se não for através do sexo. Ainda que os processos hoje de inseminação, mas tem sim a relação ainda colhendo de um e colocando no outro, enfim. Agora, no campo fluídico, toda e qualquer relação harmoniosa, pautada pelo sentimento sincero, e o sentimento sincero é aquele que enseja respeito, compreensão, solidariedade, empatia. Esses fluidos são os fluidos que nos animam na direção do equilíbrio ou, na sua ausência, na direção do desequilíbrio. Razão pela qual o sexo destituído de afeto, de sentimento, tende a simplesmente absorver um reclamo de natureza fisiológica. Ou seja, é um sexo que caminha necessariamente na direção do animal. Porque nós sabemos que no campo primitivo, aqueles se aproximam, mas despidos desse sentimento. E este sentimento é que, envolvendo uma relação sexual, faz com que você compreenda a relevância de caminhar junto ao próximo e de prestigiar um dos institutos mais relevantes e que está legado ao último dos planos atualmente, que é a família. Já que a gente entendeu agora a importância do sexo na nossa vida, que a gente já entendeu que é inerente ao espírito, Sim. Como é que a gente pode entender agora aquele que opta pela abstinência sexual? Bom, nós sabemos que existem entre nós espíritos cuja evolução já está muito além da nossa. São espíritos iluminados que
se predispõem a trabalhar em prol do próximo e, consequentemente, no processo reencarnatório, optam por absterem-se da relação sexual para que se canalize toda aquela energia em prol da edificação de uma obra que visa o próximo, mas sem ter essa relação. Nós podemos exemplificar com diversas pessoas, já nesses tempos nossos mesmos, tais como um Francisco Cândido Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. Essa é a forma sublime de abster-se do sexo. Agora, do ato, né? Do ato sexual. A energia sexual ela é inerente, como falamos, ao espírito. Então, é apenas uma canalização, né, de forma diversa. Eu não venho com a missão de procriar, eu venho com outra missão, em virtude do meu grau de elevação que me permite fazer essa opção. Porque nós sabemos também que tem os casos de abstinência sexual imposta pelo próprio espírito, imposta por uma instituição. E normalmente esses casos de abstinência não geram processos de harmonia, geram processos de desarmonia. E em gerando processos de desarmonia, podem de fato concorrerem a situações de desequilíbrio e não de equilíbrio como se almeja. Mas percebamos, a força da sexualidade é tamanha que nós temos uma passagem do próprio Francisco Cândido Xavier dizendo que quando sentia o clamor do corpo pelo sexo, ele se destinava a um local onde ficava a sós e conversava com o próprio corpo. Nós sabemos que Chico muitas vezes nos lega ensinamentos como fazia Jesus, com metáforas, né? Então, nós sabemos que isso provavelmente não aconteceu de Chico conversando com o corpo biológico, mas Chico conversando e pedindo a força para que se mantivesse naquele caminho assumido previamente. E este é um ponto que nós, enquanto espíritas, temos necessariamente que refletir. André Luiz, na obra Missionários da Luz, eu creio, faz uma abordagem que o nosso grande problema está em assumirmos compromissos na esfera espiritual e tão logo encarnados, reencarnados, tratarmos de descumpri-los. E este é um fato no âmbito das relações em família. Por isso que nós temos que aprimorar essa concepção a fim de realizarmos nessa nossa trajetória em vida material uma herança, construirmos uma herança que nos permita, quando voltarmos à pátria espiritual, estarmos mais preparados para assumirmos e cumprirmos com as obrigações que voluntariamente criamos para nós. Outra questão bem polêmica com relação ao sexo, que é um tema de discussão e ainda de desencontros, desajustes nas opiniões, é com relação à homossexualidade. Então eu queria que você nos trouxesse a visão espírita com relação a isso. Realmente, por que existe a polêmica? A polêmica existe porque as discussões são travadas com base no contexto de discriminação. Então, não faz muito tempo, nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial, cujo mentor da guerra, uma das buscas dele era pelo extermínio de homossexuais. Então, a ausência de Deus no íntimo humano é que promove essa dissensão. A despeito de Deus estar na consciência de todo ser humano, mas cabe a cada um despertá-lo dentro de si. A homossexualidade, como tratada, guarda sempre a observância dos extremos. Ou é um problema, ou pode, e não tem qualquer problema. Não há uma linha equidistante tratando da temática, razão pela qual o Espiritismo, antes de fazer a abordagem, reclama que nós reflitamos que os irmãos homossexuais são filhos de Deus como nós e partilham de desequilíbrios e equilíbrios semelhantes, apenas estão circunstancialmente fazendo uma opção por uma orientação sexual que pode ser negativa, pode ser positiva. No que é que pode ser negativa, no que é que pode ser positiva? Imaginemos aquele pai de família que se apresenta como um modelo de pai perante a sociedade e tem
no íntimo da sua vida uma vida devassa, com várias pessoas partilhando atos sexuais. Imaginemos aquele irmão que, a despeito de estar num processo de inversão, e o que denota isso, está num corpo masculino com tendências femininas ou vice-versa, preponderantemente, sem ter parâmetros com os quais trabalhar, sobretudo, porque a desinformação graça e o estímulo é a simplesmente dar vazão, né? Imaginemos esse mesmo irmão numa relação homossexual extremamente fiel ao companheiro. Então nós perguntamos, qual o lado mais negativo? Colocando as duas situações na balança, entendo eu, e salvo se estiver equivocado, peço perdão desde já, que é preferível uma relação dessa no âmbito da fidelização que uma dessa no campo da infidelidade, atraindo múltiplas consequências, não só para si, mas para todos aqueles envolvidos. Claro que o Espiritismo nos concede a oportunidade de refletirmos sobre o equilíbrio necessário com a temática sexual. Nós abordávamos antes o quê? Que se nos aproximássemos tão somente com vistas à prática do sexo fisiológico, nós estaríamos fazendo uma opção desequilibrada, né? Mas se a proposta é o sentimento, nós estamos caminhando para o equilíbrio. Então, eu prefiro compreender, que nós estamos nessas situações de inversões por conta de desafios abraçados por nós mesmos. E muitas vezes estamos nessa condição em virtude de falhas no pretérito, para as quais nos dispusemos a corrigi-las mediante tal circunstância. Eu tenho certeza que aquele que lida com essa energia sexual numa condição de inversão e que tem a possibilidade de refletir sobre tal hipótese, certamente ele estará melhor amparado para tomar uma decisão. Mas também tenho a certeza que não existe diminuta possibilidade de quem quer que seja de olhar um irmão que fez a opção pelo homossexualismo e condená-lo. Porque Jesus nos concitou a nos amarmos mutuamente e incondicionalmente. E assim o fez através dos seus próprios exemplos. Jesus não selecionou pessoas, não selecionou aquele que dele se aproximou. Jesus simplesmente amparou. Entendo eu que o homossexualismo não guarda consonância com a lei natural inerente ao sexo. E por que não guarda consonância? Porque não tem o intuito procriativo, mas no âmbito da relação e permuta fluídica no casal, aí eu me abstenho de dizer que seria também uma relação que não estaria harmonizada. Se a opção é o homossexualismo, que seja feita de forma fiel, de forma respeitosa, que o nosso irmão homossexual não tencione convencer o próximo através da violência da imposição, que ele respeite e se faça respeitar. Porque não faz muito tempo, o nosso ordenamento jurídico caminhou para reconhecer a união homoafetiva e legar àqueles envolvidos a possibilidade de integrarem a sociedade com os mesmos direitos e deveres, demonstrando desse modo uma evolução no âmbito social em virtude de apresentar uma legislação mais adequada, porque venhamos e convenhamos, não havia qualquer razão para termos uma relação homossexual gerando contribuição e, ao sair de cena de um dos membros dessa relação, aquele ficar privado tão somente pela opção sexual. Então, entendo eu que o caminho para essa compreensão é o que falamos no início, o autodescobrimento, né? E não a discriminação, não o julgamento. Eu tendo em vista todas as coisas que você falou, e com relação às coisas que eu estudo, procuro conhecer do assunto, eu acho que a discussão ela é necessária, porém a gente está discutindo as coisas erradas. Correto. Porque eu acho que enquanto a gente estiver discutindo padrões certos ou errados, a gente não vai chegar. Correto. Nós somos milhões de pessoas com características, culturas, experiências diversas.
Mas eu acho que o que a gente deveria realmente estar discutindo é o equilíbrio nas nossas relações. Sim. Seja ela homo ou heterossexuais, né? Que a gente buscasse o equilíbrio, porque o desequilíbrio que traz todos os transtornos. Perfeito. No meu entendimento é isso. E quando você fala com relação a essa visão da doutrina, eu acho que a doutrina, em todos os seus sentidos, em todos os seus aspectos, ela nos orienta a buscar esse equilíbrio. Correto. Porque ela nos orienta também que todo extremo é danoso. É verdade. Né? É. Quando, ou para mais ou para menos, né? Até quando a gente estava falando com relação à abstinência sexual, você falou muito bem daqueles que canalizam a sua energia, mas tem aqueles que não canalizam a energia. Fazem uma opção por ideias, por pensamentos que não estão equilibrados. Perfeito. Então, mais uma vez, o desequilíbrio trazendo problemáticas. Eu acho que a gente tem que discutir sim a problemática, mas eu acho que buscando formas dos nossos jovens serem orientados com relação a se conhecer melhor, a se respeitar o seu corpo, Com certeza. né? Porque eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas não respeitam o próprio corpo. Perfeito. A síntese é E eu perfeita. acho que a gente tem que discutir sim no campo dessa harmonia. E discutir, sobretudo, a luz da doutrina, como ela é libertadora, né? Porque a doutrina não aprisiona. A doutrina não nos apresenta conceitos hermeticamente fechados. A doutrina nos faculta a possibilidade de, buscando nos aproximarmos desse amor que é tão propalado em seu seio, compreendermos essa dinâmica que existe no nosso contexto. Agora eu vou puxar essa temática sexual para dentro da atividade doutrinária no sentido da mediunidade. A prática sexual, em algum momento, ela pode comprometer o trabalho da mediunidade? Indubitavelmente. Como você bem colocou, a partir do momento em que ela gera desequilíbrio, ela compromete a atividade mediúnica. Porque a atividade mediúnica é o intercâmbio travado entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo. E ela tem um propósito extraordinário. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre mediunidade no contexto de autotransformação. Mas veja, se você despende energias e dias da sua vida estudando obras cujo pressuposto existencial é comunicabilidade entre dois planos de vida e de repente se vê como médium, né, no exercício da faculdade mediúnica, podendo ver, podendo ouvir, podendo comunicar através de um espírito que se faz presente, então, para você a responsabilidade indubitavelmente aumentou. Porque aquilo não é mais uma crença com base na teoria, aquilo é um fato na sua vida. Você já não tem mais razão para expressar a sua crença, você já tem razão para expressar a sua certeza. E em assim sendo, não se há de crer, por factível, que um médium esteja a exercer a faculdade mediúnica numa condição de estar sofrendo processo obsessivo, processo de vampirização pelo desregramento que circunda a sua vida moral. A vida moral é a vida espiritual. São esses valores que estão conosco ao dormirmos e ao acordarmos. Não podemos ser duas pessoas distintas. E para o espírito, eles nos vê de que forma? Desnudos. Nós podemos mentir. Eu posso mentir para ti, mas não posso mentir para aquele espírito que está me vendo de forma desnudada, né? Então, se nós pretendemos, enquanto espíritas, cônscios da responsabilidade que é a atividade mediúnica, obter realmente sucesso, é primordial que compreendamos a necessidade de nos transformarmos moralmente. Caso contrário, certamente serviremos para fantoches de espíritos zombeteiros, tal como explicitado no Livro dos Espíritos e advertido nos ensinamentos do Livro dos Médiuns. Uns minutos atrás você nos falou que foi assistir o filme, né, para ter como conversar e orientar suas filhas com relação à temática. Aí eu pergunto, como pais, mães, educadores de uma forma geral, porque a gente sabe que a família hoje, nem sempre pai e mãe estão presentes, mas tem os avós, os tios. A família hoje ela tem várias pessoas que estão ali na responsabilidade, na corresponsabilidade da educação das crianças e dos jovens.
Como preparar esses jovens para a prática sexual, como a gente comentou antes, com um equilíbrio, com respeito a si, com respeito ao outro, com afeto, para que realmente a gente saia desse mundo de relações casuais, né, sem nenhum comprometimento, nenhum envolvimento, né, de desrespeito, né, para relações equilibradas, coerentes, respeitando o momento certo, como pais e mães buscar essa educação. Eu não vejo outra alternativa a não ser tratar à luz do Evangelho. E um bom ambiente para se conversar sobre isso, compreendendo, claro, os níveis evolutivos apresentados por cada um e, sobretudo, a idade cronológica também, para que a abordagem sofra uma intervenção adequada, mas que nós façamos isso partindo do simples em direção ao complexo. E o simples, na realidade, é abordar a temática amor. É apresentar a possibilidade de contemplarmos esse sentimento extraordinário caminhando na direção do que sente cada um. Porque nós podemos ter no mesmo ambiente um filho que tenha tendências homossexuais no seu psiquismo, nós podemos ter um filho que almeja ter a atividade sexual precoce, por não saber como lidar com aquele clamor. A abordagem feita do simples em direção ao complexo, e o complexo eu quero dizer com isso, para deixar claro que é tratar o caso de cada um pessoal e isoladamente, mas o simples sendo aquela mensagem veiculada na qual todos possam compreender aquilo que você deseja. E o que é que um pai e uma mãe deseja quando é equilibrado para um filho? O equilíbrio. Como é possível alcançar o equilíbrio se não à luz do Evangelho de Jesus? Afinal de contas, os exemplos legados por Jesus contemplam, inclusive, o contexto da prostituição. E nós sabemos que o contexto da prostituição é também um contexto que pode estar dentro da nossa própria casa. Se não buscarmos partilhar este amor adquirido através de reflexões e vivências, não existirá tal possibilidade se o casal for desequilibrado. Por isso que é primordial buscar, lutar por esse equilíbrio, a fim de que o exemplo comece a arrastar aqueles que estão a vislumbrar. Agora, é preciso compreender que o ambiente entre pai e filhos é um ambiente para o qual deve ser estimulado o diálogo respeitoso, o diálogo no qual o pai e uma mãe se apresentam como seres que estão a coordenar aquelas vidas, mas que precisam também ser respeitados, porque o jovem, quando destituído de rumo, tende a querer impor aos pais aquele comportamento que julga adequado. Então é muito natural hoje, por exemplo, você ter um filho ou uma filha com 14, 15 anos achando que os pais devem aceitar que no âmbito do quarto dela ela pode estar com um namorado mantendo relação sexual, sem respeitar os demais. E isso é algo que gera preocupação, porque se você não tiver o respeito disseminado no próprio âmbito do lar, não terá em lugar algum. Então, eu entendo e cada vez mais dissemino a informação, partilho essa informação, trato essa informação com os filhos, que a melhor semente a ser plantada é o Evangelho. E aqui não me refiro ao Evangelho enquanto contexto religioso, tão somente. Me refiro ao Evangelho que proporciona, naquele momento de discussão, uma aproximação entre pai e filho, enxergando o filho no pai não a condição de um monstro ou de um carcereiro, mas de um amigo que está disposto a auxiliá-lo em virtude do que dissemina e do que vivencia para a sua vida. É preciso compreender que, muito mais do que falar, nós necessitamos exemplificar para gerar essa relação de confiança e, consequentemente, podermos sentar e conversar sobre um filme 50 Tons de Cinza, mostrando que existe um desequilíbrio, que o amor, na realidade, poderia ser evidenciado através de uma relação de ternura, de sentimento mais límpido, né?
e colhendo deles que a sociedade hoje é diferente, que nós precisamos nos atualizar. Enfim, essa troca honesta, compreendendo o pai e a mãe, quais são as deficiências apresentadas pelos filhos e, desse modo, aproximando-se mais e mais deles, sobretudo imbuídos pelo propósito do amor. Eu antes era um profissional do ar. Eu fui piloto durante 12 anos e voava internacional, e a razão pela qual eu decidi empreender um novo rumo na minha vida foi justamente a família. Porque eu compreendi, quando os meus filhos começaram a crescer, que era um ato muito difícil para minha esposa concentrar a responsabilidade de educar estes filhos sem a presença do pai. Porque há uma distinção extraordinária entre educar e instruir. Eu posso instruir meus filhos nos melhores colégios e ter um filho mal educado para a vida. Por quê? Porque não teve oportunidade de receber esses valores que seria factível através da presença de um pai. Antes da gente fechar, que o tempo voa, a gente já está quase acabando, pegando esse gancho que você estava falando com relação da educação dos filhos, você falou assim que o mundo é diferente, que o mundo tem outras propostas. E a gente vê muito no meio de comunicação, na mídia em geral, nas redes sociais, a sensualidade, a sexualidade propagada por concurso. A gente vê letras com sentidos duplos, pejorativos, a gente vê a moda em alguns contextos trazendo roupas sensuais, mostrando muito mais do que se precisa, né? E mostrando o quanto é legal ser livre, em termos, né? Porque a gente não sabe até onde se é livre se você não é dono de si mesmo, não tem, né, domínio e respeito sobre si mesmo. Então a gente tem todas as influências. Aí vem a questão da educação dos filhos, de como educar, se você está indo na contramão do que o mundo apresenta, e de como você trazer para os seus filhos e para a discussão essas questões, né? Dessa ideia disseminada sobre a sensualidade, sobre a sexualidade a qualquer custo. Sim, é lamentável que nós estejamos a contemplar um contexto de erotização social como o atual. E isso, por que esse lamento se faz mais presente? Em virtude de não haver distinção entre pessoas com as quais aquela informação vai interagir. Nós temos um adversário extraordinário que é a televisão. E sobretudo em horários que deveriam estar estimulando a prática da aproximação na família, a televisão não pede licença, entra na sua casa e apresenta comportamentos equivocados como sendo comportamentos naturais. Nós sabemos que a sensualidade busca estimular exclusivamente o nosso contexto animal, o nosso contexto primitivo, o nosso contexto do sexo pelo sexo, o sexo livre. A sexualidade sendo um contexto inerente aos espíritos, mas a sensualidade buscando essa erotização. E aí qual é o quadro que se nos apresenta? Uma dificuldade extraordinária de pais para promover o direcionamento adequado dos filhos, por estar sempre numa condição de ausência e de estar sendo substituído por um elemento que dissemina informação sem qualquer tipo de cautela. E por que isso existe? Existe porque o propósito é a venda. E o que mais se vende é desequilíbrio. Se o contexto é de equilíbrio, não gera muito interesse. Eu fiquei estarrecido ao término da Olimpíada que acabou de findar, quando eu vi uma cena em um vídeo, um baile funk, no Rio de Janeiro, envolvendo um atleta famoso de renome mundial. As cenas se assimilavam, talvez pelas descrições dos livros, à época da Roma decaída. Eram cenas chocantes mesmo, envolvendo um casal jovem. Então, essa é a nossa preocupação. Nós temos que ter a convicção
de que é preciso fazer algo. E este fazer algo não é vigiar e punir, é disseminar a semente no íntimo de cada filho, para que esta semente possa ser germinada por ele próprio. É o bom jardineiro que ama e cuida daquele jardim, compreendendo que naquele jardim também existem pedras a despeito das belas flores. Eu entendo dessa forma. Então, como eu disse, chegamos nos finais, ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação. Eu sei que você estuda bastante, bem aplicado para trazer para a gente o máximo de informações com relação à doutrina. E vocês que nos acompanham de casa, muito obrigada pela participação de vocês também, aqui nos ouvindo. Espero que tenha sido produtivo para vocês, que são pais, que são mães, que têm jovens, tenham essa consciência da necessidade de se conversar e principalmente de se exemplificar. Né? Porque não adianta falar e não fazer. A gente tem que ser exemplo para a educação, né? E já que a gente finalizou nosso programa falando de família, eu vou pegar o gancho e lembrar a todos vocês que o nosso novo projeto, que é o programa Em Família, ele visa tratar questões da família. E o sexo está entre essas questões, a educação dos filhos também. E a sistemática vai ser a seguinte: você manda o assunto, o tema ou a situação que você esteja vivendo e que queira que seja discutido. As nossas psicólogas do Departamento de Família vão trazer essa questão abordada à luz da doutrina, com todo cuidado. É claro que a gente não espera trazer soluções para os problemas. A gente espera trazer uma luz no fim do túnel, porque às vezes quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue ver outras possibilidades. Então é isso que a gente quer trazer a discussão das relações familiares, no contexto do Evangelho de Jesus, para que a gente realmente fortaleça os laços de família e que eles sejam frutíferos nas nossas próximas gerações e que a gente realmente contribua com o melhoramento do nosso planeta a partir do momento que a gente cuida de cada um de nós, que a gente tenta se aperfeiçoar. Para você participar, basta mandar um e-mail para programaemfamilia@fepb.org.br. Repetindo, programaemfamilia@fepb.org.br. Manda lá que questão você quer que seja discutida, que problemática você está vivenciando e a gente vai tratar com todo o carinho necessário para que a gente possa trazer um pouco mais de informação que você precisa nesse assunto. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem conosco e até o nosso próximo ponto a ponto no domingo que vem, às 16 horas. Até lá!